Olá, caros alunos, professores e demais que estão nos acompanhando em mais essa aula do quarto termo do EJA, do Ensino Fundamental dos Anos Finais. Eu sou o professor Antônio, de Geografia, estou aqui no Centro de Mídias, tendo o maior prazer em, mais uma vez, estar presenciando uma aula junto com a minha colega de trabalho, a professora Janaína, de História. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Antônio? Boa noite. Boa noite. Boa noite, estudantes do quarto período aí do EJA. Boa noite a todos os professores que estão nos acompanhando. Eu vou colocar para vocês na tela os temas da aula de hoje. Hoje nós veremos aspectos gerais, Ásia, África e Oceania. Veremos também Juscelino Kubitschek e a modernização do Brasil. Os temas de geografia serão continente asiático, aspectos naturais e humanos, a construção do espaço no continente asiático, a África, dinâmicas demográficas e sociais na África, a Oceania, dinâmicas demográficas e aspectos socioeconômicos, e, em História, veremos Juscelino Kubitschek e a modernização do Brasil. Vocês são todos convidados para participar no chat, professores, estudantes, participem conosco e uma ótima aula. Então vamos dar o início aí, né, com a parte de geografia, falando aí sobre os aspectos principalmente humanos e naturais desses três continentes, né, a Ásia, a África e a Oceania, né? Então nós vamos começar aí vendo aí o mapa mundi, o planisfério político, tá? E aí nós vamos, eu gostaria que os alunos aí prestassem bastante atenção na localização de cada continente que nós vamos especificar aqui, com as suas características, né? Então nós vamos começar com a Ásia, né? Vocês vão observar aí a setinha dando a indicação de onde está o continente asiático, tá? Esse ele vai introduzir aí, e vocês veem que ele está totalmente ao leste, né, no hemisfério leste, e totalmente aí, né, numa boa parte no hemisfério norte. Então, a localização da Ásia, lembrando que ele é o maior continente do planeta, né, ele tem uma área aí de mais de 43 milhões de quilômetros quadrados, são 49 países, né, a quantidade de países ele não é o maior, e tem, né, a maior população do mundo. 3/5 da população do mundo mora nesse continente asiático. São mais de 4,5 trilhões de pessoas que moram nesse continente aí, né? Ele é um continente multicultural, né, como todos os continentes são, mas eles têm características diversas, civilizações milenares, né? Então pensar bem nessas características aí da Ásia. Um outro continente que a gente vai observar aí nesse mapa é o continente da África. Tá? Então nós estamos observando ele. O continente da África é um continente interessante porque ele está nos 4 hemisférios. Ele está no hemisfério norte, está no hemisfério sul, está no hemisfério ocidental e no hemisfério oriental. Tá? Ele tem uma área bem significativa, é o terceiro maior continente em extensão territorial. Ele tem cerca de mais ou menos 20% da área continental da Terra, tem mais de 1 bilhão de habitantes, são 54 países que estão nesse continente e 7 territórios independentes. Então também, né, tem um perfil de multiculturalismo, né, teve lá a questão aí da neocolonização no final do século XIX, início do século XX, como aconteceu também na América, só que na América foi no século XVI, então tem características de colonialismo, né, e outras coisas aí que numa outra aula oportuna vocês vão aprender. O outro continente que nós vamos ver é o menor de todos. Ele é denominado de novo continente porque foi o último continente a ser explorado. Opa, ó, a língua enrolada aí. Oceania, né? A Oceania, ela é interessante. Ela tem 3 países. Ela tem a Austrália, né, que ela é conhecida aí como uma ilha continental, né? É o único país que está no continente da Oceania. Nós temos aí a Nova Zelândia, que é dividida em 2 ilhas, e nós temos a Papua Nova Guiné, que faz fronteira com a Indonésia, que pertence à Ásia. Está lá na região norte aí da Oceania. Então, ela tem uma divisão entre a Indonésia, né, as mais de 5 mil ilhas que tem na Indonésia, e a Papua Nova Guiné, que pertence à Oceania. A Oceania tem em torno aí de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Né, só a Austrália tem em torno de 7,6 milhões quilômetros quadrados, é rodeado de água, né? Está aí o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, né? Como vocês estão vendo aí no mapa. Tem as ilhas, né? As formações territoriais da Macronésia, da Micronésia e da Melanésia,
Nós temos o país como Haiti, que é bastante conhecido aí. Nós temos também o Havaí, que é o 50º estado dos Estados Unidos. Então, são regiões aí importantíssimas que vocês conhecem aí e já ouviram falar. Tá? Então, é interessante ter essa localização, né, a marcação do território. Então, nós vemos aí o planisfério político, que mostra, né, os 6 continentes, mas nós vamos falar somente desses 3 aí que foram citados. Ok? Vamos ver alguns aspectos físicos e humanos desses continentes, né, retratando em cima dos mapas mundis aí que vocês vão ver na próxima tela. Então, nós vamos ver aí climas, tá? Relacionando climas, né, de novo aí observando a Ásia, tá? A localização dela, e vocês veem que há uma diversidade enorme de climas. Nós temos o clima desde o clima tropical, que é um pouco mais tórrido, né, próximo da região sul, como também temos climas extremamente frios, que é o clima polar na região do Ártico. Mas boa parte do território da Ásia tem clima temperado. Tá? E só para dar um adentro aí na informação, quando vocês veem a Ásia, juntamente vocês veem a Europa. É porque fisicamente é um continente só. Então, politicamente, por aspectos culturais, por aspectos históricos, a Europa é um continente, a Ásia é outro, mas fisicamente é denominado de Eurásia. A Europa é uma península asiática. O que é uma península? É uma extensão de terra que vai além do mar aí. Então, quando vocês observam o mapa, vocês veem aí a região da Europa, né, que é, na realidade, uma península asiática fisicamente. Tá? No próximo continente, nós vamos ver a África. Tá? Então, a África também ela tem uma diversidade de climas, né? Mas são climas mais quentes em relação ao continente asiático. O interessante, o que você vê no clima ao norte, você também vê o clima no sul, né, da África. Né? Então, é como se você dobrasse o mapa no meio e os climas ficariam idênticos. Né? Então, vocês vão observar lá no norte a região do deserto do Saara e no sul vocês vão ver um deserto lá, que é o deserto de Kalahari, que fica na África do Sul. Como na região central você vê os trópicos, né, e outros tipos de climas aí que nós temos aí. Então, a diversidade de climas na África, né, não é a mesma que da Ásia, pela extensão territorial da Ásia, mas também tem as mesmas boas características e semelhantes aí. Tá? O outro continente é o da Oceania. Tá? A Oceania aí, ele tem basicamente a região da Austrália, tá? Que é uma região quente, né, apesar da localização mais ao extremo do hemisfério sul, né, mas também por causa das correntes marítimas, né, porque os fatores, né, tanto os fatores climáticos como principalmente, né, também os elementos climáticos acabam alterando aí o processo de clima. Tá? Então, tem as correntes marítimas aí também acabam interferindo, né, como a altitude, né, que são a questão de montanhas ou morros, né, a questão da maritimidade, né, também o próprio território do continente acaba interferindo aí no clima. Então, os continentes têm as suas especificidades climáticas, né, e caracterizando por fatores e elementos climáticos aí. Tá? Que depois, numa outra aula, vocês terão aí para aprender. Tudo bem? Vamos ver aí o planisfério físico, mostrando o relevo também desses continentes aí. A gente observa que a parte mais escura são as partes mais altas desses continentes e do planeta. Então, a gente observa na Ásia uma grande região aí, né, bem escura, né, no marronzinho escuro aí, que é, né, a Cordilheira do Himalaia, né, que é a região onde tem o pico mais elevado do planeta, que é o Pico Everest. Então, a Ásia, além de ter a parte mais alta, também tem a parte mais baixa, que é o Mar Morto, que está em torno de 400 metros de profundidade em relação ao nível do mar e que está lá na região do território da Ásia, né, na parte lá do Oriente Médio. A África, ela também tem regiões elevadas. Né? Nós temos lá a cadeia do Atlas, também, que também é uma relação, né, alta, né, desse perfil aí do continente africano, mas também tem grandes planícies aí, né, como, por exemplo, as savanas. E na Oceania, que também tem um grande deserto, né, que é o deserto de Gibson, que fica aí na região da Austrália, e tem outras regiões áridas, também tem regiões elevadas e também regiões planas.
né? Então, só para retratar que a alteração do relevo também é forte nesses 3 continentes, né? Basicamente, todos os continentes têm, né, as suas regiões planálticas, as suas regiões de planícies e as suas depressões, né? No Brasil, não tem montanha porque não tem encontro de placas tectônicas, mas tem seus morros, tem seus vales, né, tem seus morretes, serras, etc, etc. Tá certo? Agora, a gente vai ver a vegetação. Tá? A vegetação, da mesma forma do clima, também tem uma variação muito grande na Ásia, né? Então, a gente observa lá a região asiática, mais ao norte, vegetação mais fria, né? E indo mais ao sul, as regiões que são mais quentes, então vai ter vegetações, né, com climas mais quentes aí, né? Formação de herbáceas, né, essas florestas tropicais que a gente vê mais ao sul da Ásia. Na parte da África, né, a gente também tem uma diversidade climática, tá? Mas como a África está mais na região entre os trópicos, então nós vamos ter climas mais quentes, tá? Proporcionando na região sul um pouco mais frio, que é na região da África do Sul, né, quando é principalmente no inverno. E para finalizar aí essa parte, a Oceania. Né, a Oceania aí nós temos aí a parte aí também das características climáticas, né, que a gente vê aí na legenda, né, que também tem lá no seu centro uma região quente, que é o deserto, como eu falei para vocês, o deserto de Gibson, e aí prevalece aí uma diversidade de vegetação, como há a diversidade climática, perfeito? Então, vemos aí, né, uns aspectos gerais aí, né, principalmente da questão da parte física desses 3 continentes. Agora nós vamos fazer uma atividade, prestem bastante atenção na tabela, né, professora? Exatamente. Bom, temos aqui uma tabela. Quais países dispostos na tabela fazem parte do continente asiático? Então, vocês terão quanto tempo, professor Antônio? 2 minutinhos. 2 minutos para responder e aguardamos no chat. Voltamos. Agradecemos a participação de todos. Bom, eu tenho uma resposta aqui, professor Antônio. O Rogério, ele respondeu China. China. Tem mais uma resposta do Rogério, mas é outro Rogério. Ele está dizendo China, Índia e... China e Índia. Tá. Bom, beleza. Esses países realmente fazem parte da Ásia. Mas se a gente... Vamos colocar a tabelinha rapidinho de volta aí. Vocês vão ver lá em primeiro a China, em segundo a Índia, em quarto a Indonésia, em sexto o Paquistão, depois vem em oitavo Bangladesh, e aí são os países que fecham, né, o continente asiático. Em nono está a Rússia, mas a Rússia é um país europeu, apesar de ter lá a região da Sibéria, né, ele é um país europeu, tudo bem? Então é nessa região. Vamos ver lá a parte agora da população.
né? Lembra que eu falei que o continente asiático é o país mais populoso? Então, né, esse mapa aqui, que é um mapa que mostra, né, o tema, né, da população, quanto maior a quantidade de população, maior fica o país, né? Então, nós estamos vendo aí a China e a Índia em destaque, porque são os dois países que têm maior quantidade de população. São mais de 2,5 bilhões de pessoas morando somente nesses dois países. Por isso, né, que são mais de 4,5 bilhões de população nesses dois países, e os outros países também com uma quantidade maior, como é o caso da Indonésia, por exemplo. Tá certo? E, logicamente, se tem a população maior, a densidade demográfica, como a gente vai ver no próximo mapa, também vai mostrar em destaque a Índia e a China. Então, vamos lá para o próximo mapa. Vocês vão ver a China mais escuro, a Índia mais escuro, né? Porque a Índia tem um território menor, porque a densidade demográfica a gente calcula pelo total da população dividido pela área, e aí nós temos uma média de habitantes por quilômetros quadrados. A China tem uma extensão maior, então ele está numa uma parte de densidade mais intermediária, mas a Índia, por ter uma região, uma área menor, com uma população maior, é a segunda, e daqui a uns anos vai mudar, vai ficar em primeiro lugar em quantidade de pessoas, ela está lá em escuro, né? Mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? E aí nós temos o IDH. Né? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que tem as características aí do desenvolvimento da educação, da saúde, da renda, né, e a gente vai ver no mapa, né, como é que estão esses países aí. Então, a gente vai ver que na Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia estão em destaque, né, com o IDH muito alto. Né, nós temos na Ásia o Japão e a Coreia do Sul, com destaque de muito alto. Né, e nós temos aí a China, já na questão alta. A África, né, ela tem características econômicas menores, né? Então ela vai estar no patamar de médio para baixo. Perfeito? E para finalizar, aí, o produto interno bruto, tá? Que aí é a distribuição, né, dos valores que são, né, arrecadados aí através da indústria, do comércio, né, e do setor primário. Nós vamos ver em destaque aí a China, né, que a China é a segunda maior potência econômica do mundo, né, e a Austrália e a Nova Zelândia aí com destaque menor aí, né, mas com destaque aí para a Rússia na Ásia, desculpa, para a China e para o Japão. Perfeito? Então a parte de geografia era essa. Agora nós vamos passar para a professora Janaína, que vai desenvolver a parte de história. Isso mesmo. Bom, o professor Antônio, ele se referiu no último mapa ao Produto Interno Bruto e ao IDH de 2019. Na aula de História, nós vamos ver um governo que desenvolveu muito a industrialização do Brasil. Então, nós tivemos um crescimento no PIB, aí nos anos 60, 70, mas o nosso IDH, que é aquele índice que determina o desenvolvimento humano, educação, saúde, esse não foi tão desenvolvido. Vou colocar na tela para vocês. Tema, Juscelino Kubitschek e a modernização do Brasil. Nós vamos identificar e analisar processos econômicos, culturais e políticos a partir de 46. Bom, Juscelino Kubitschek, ele foi conhecido como o presidente Bossa Nova, né? Ele é de 56 a 61, aí o período seu de governo, de 56 a 61. Por que o presidente Bossa Nova? A Bossa Nova era aquele estilo cultural, aquela nova tendência musical que misturava um pouco do samba brasileiro e o jazz norte-americano. E Juscelino Kubitschek, ele fazia a sua política econômica desta maneira. Ele misturava o capital estatal e o capital estrangeiro. É o momento do Brasil de grande modernização, nós temos a construção de Brasília e nós temos este slogan, vou colocar na tela para nós pensarmos sobre este slogan. Reflita sobre o slogan 50 anos em 5 e explique a relação entre esta e o projeto de modernização brasileiro de Juscelino Kubitschek. Antes de vocês responderem, eu vou dar algumas explicações acerca desse slogan e aí na sequência eu dou um tempinho para vocês responderem, está bem? Então, quando Juscelino Kubitschek ele toma o poder, que nós temos aí um período de 15 anos no Brasil de ditadura varguista, que era uma ditadura populista, que tinha um centro, assim, uma ideia trabalhista. 15 anos de ditadura, nós começamos aí um período de democracia. Juscelino Kubitschek, ele toma o poder, ele, na realidade, tenta tomar de uma forma mais pacífica, né, através de eleições, só que
ele sofre um golpe da União Democrática Nacional e de alguns setores ligados às Forças Armadas que não queriam que ele fosse o presidente. Mas como ele foi eleito, então ele teve a ajuda do Marechal Lott, que fez um contragolpe, e ele colocou um presidente interino até que Juscelino Kubitschek realmente fosse tomar posse. O Juscelino Kubitschek, ele tem apoio tanto da burguesia industrial brasileira, quanto dos setores comunistas, quanto também dos setores legalistas. Então, ele é aquele presidente que ele consegue se articular politicamente com vários setores de interesses diferentes. A primeira coisa que Juscelino Kubitschek ele faz quando entra no seu governo são os planos de metas. São 31 planos de metas, todos eles voltados para o desenvolvimento do Brasil. Então, a política de Juscelino Kubitschek era desenvolvimentista. Nós podemos chamar de nacional-desenvolvimentismo. A ideia de deixar o Brasil muito mais moderno, muito mais industrializado. Como fazer isso? Como fazer isso e de onde trazer esse dinheiro, de onde virão os recursos. Bom, Juscelino Kubitschek ele tem uma estratégia econômica que nós chamamos de tripé econômico. Então, primeiro ele vai buscar recursos do Estado, e esses recursos do Estado vai financiar obras públicas, infraestrutura. Já entendam aí infraestrutura, rodovias. É um momento da história do Brasil onde as rodovias são feitas assim em larga escala. Cerca de 6 mil quilômetros de rodovias são feitas no Brasil. Então, nós temos aí o crescimento da rodovia. Mas, para financiar bens de consumos, que são esses bens menores, nós temos o capital de empresas privadas brasileiras. São as pequenas indústrias brasileiras. Então, elas serão financiadas e elas vão financiar também o crescimento desse setor específico. E, para alavancar a indústria de grande porte, que são as indústrias automobilísticas no Brasil, ele vai contar com o setor estrangeiro, que ele faz de duas formas. Primeiro, ele facilita para que as empresas estrangeiras entrem no Brasil, então nós temos uma série de isenções fiscais, de impostos que não são cobrados dessas empresas, eles entram no Brasil e começam a construir os veículos, aí a construir grandes fábricas, eles trazem toda a tecnologia norte-americana para o Brasil. E a outra forma de angariar recursos para fazer aí valer os seus planos de metas, que eram 31 planos de metas muito ambiciosos, que iam fazer o Brasil crescer extremamente, era também pedir dinheiro para o FMI. E aí o Brasil começa a entrar numa questão muito complicada. Antes da gente começar a falar desse fator econômico que complicou muito a situação do Brasil, eu quero deixar para vocês esse slogan. Vou deixar 1 minuto para que vocês me digam aí a respeito do slogan 50 anos em 5. Reflitam sobre isso e tragam respostas para nós no chat. Então, professora, temos aqui algumas respostas, né? O professor Reginaldo, um abraço, professor. Obrigado aí pela ajuda aí. Ele fala em empréstimos exterior. Alguns alunos aqui também falaram de empréstimos, né? O caso da Eliane, Matheus. O Matheus falou que ele conseguiu em pouco tempo um grande desenvolvimento para o Brasil. E também agradecer à professora Rosimeire aí, que está gostando da aula. E a professora Rosineide falou desenvolvimento para o Brasil em pouco tempo.
Muito bem. Então, todas as respostas estão corretas. É isso mesmo. Estudantes, muito obrigada, professora, que está contando aqui, ajudando, né, somando esforços conosco. 5 anos significa que os presidentes eles tinham 5 anos de governo naquele período. Então, em 5 anos, Juscelino Kubitschek ele promete avançar o país em 50 anos. É como se em 5 anos o Brasil ia crescer 50 anos. E, de fato, ele consegue. De fato, angariando aí, através de fundos internacionais, através de acordos com vários setores da burguesia industrial, tanto de recursos do próprio Estado, ele consegue, de fato, alavancar o Brasil industrialmente, né? Nós temos nesse período aí um grande movimento de imigração do Nordeste para Brasília, para a construção de Brasília. Brasília é a menina dos olhos aí de Juscelino Kubitschek. Mas eu vou deixar para vocês aqui na tela uma questão também. Vou colocar na tela. Nós estamos falando muito do desenvolvimento, né? Então, sim, desenvolveu muito a indústria, mas o slogan de JK e a proposta de uma rápida modernização do país como campanha de seu governo, o projeto político de modernização do Brasil não significou melhoria nas condições de vida em todas as regiões do país, mas trouxe consequências inflacionárias e dependência econômica como uma alta dívida externa. Então, nós temos aí uma alta dívida externa, nós temos o agravamento das desigualdades sociais. Então, foi um governo que, sim, nós precisamos ver que realmente ele deixou o Brasil mais moderno, mais no setor industrial, mais importante no cenário mundial em relação à indústria, mas as desigualdades sociais, se a gente for pensar na relação do IDH, o Índice de Desenvolvimento das Pessoas, Educação e Saúde, isso ficou, na verdade, em segundo plano. Ele desenvolve o país, ele desenvolve a economia, mas essa economia ela está voltada para um grupo que é a burguesia. Nesse momento, a classe média ela está vivendo os anos dourados, né? Quando a classe média ela começa a ter aquele ideal de vida norte-americana, sabe aquele padrão de vida meio família de comercial de margarina? Né? O pai sai para trabalhar, aí ele entra no seu automóvel, né? E ele vai pegar as estradas e vai trabalhar, a mãe fica em casa, abre ali o seu armário, eletrodomésticos incríveis. Então, são produtos, são bens de consumo que apenas uma classe pode obter. Agora, nós precisamos pensar que, nesse momento, o Brasil ele tem uma área rural muito grande, nós temos muitos camponeses, inclusive é no momento que as ligas camponesas elas se juntam, elas se aliam para lutar pelos seus interesses, porque o governo de JK ele desenvolve o Brasil industrialmente, ele coloca o Brasil no cenário industrial, mas, em contrapartida, ele deixa de lado os setores mais pobres da nossa sociedade. Vou deixar para vocês aqui na tela uma imagem, que é a construção de Brasília, essa imagem de 3/9/59, e vou deixar uma questão para vocês pensarem aí e responderem com os seus professores. Qual a importância da construção de Brasília no plano de metas de JK? Então, deixo para vocês essa pergunta, para vocês discutirem com os seus professores. E não se esqueçam que o Brasil ele foi, sim, modernizado. Nós tivemos uma industrialização muito importante nesse período, mas não podemos esquecer que o Brasil ele não é apenas Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, não é, professor Antônio? É verdade, é isso aí mesmo. Era necessário ter desenvolvido muito mais outras regiões e também ter visto a questão das populações, das minorias e das ligas camponesas, que a gente vai deixar esse assunto para uma próxima aula, para um próximo momento. Deixo essa atividade com vocês. Agradeço a participação de todos. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Boa noite a todos. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.